Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao nosso Centro de Memória, nesta tarde que realmente está tão quente e que se calhar convidava a que noutros espaços pudéssemos passar um pouco da nossa tarde. Como o nosso escritor, o nosso querido professor António do Carmo Reis, um dos maiores historiadores desta terra e que mais tem investigado sobre a mesma e mais tem escrito, e saúdo também porque vejo aqui na plateia o excelentíssimo senhor professor António Amorim, que também é um historiador da nossa comunidade, e é com muito gosto, doutor Amorim, que o temos aqui hoje também entre nós, e aproveito para o cumprimentar especialmente. Mas dizia eu que o nosso professor António Carmo Reis, numa breve conversa aqui, me dizia: Elisa, isto é que é amar a cultura. É verdade, estarmos aqui hoje, tantos, este espaço que tem uma área bastante grande, e ele estar completamente cheio, o que não é costume e em muitos outros momentos não tem acontecido, revela bem o valor que damos a este momento que aqui hoje vamos viver, do lançamento deste livro, cujo título é Vila do Conde nos tempos da Primeira República, no que à imprensa e fotografia diz respeito. E que, portanto, aqui viemos na expectativa de ouvir o autor falar do Portugal desta época, termos acesso a este livro que tive muito gosto em vos oferecer, que já todos têm em mão, e como é costume, no lançamento das edições, é prática da Câmara Municipal fazer a oferta a todos aqueles que se dirigem aos espaços, porque isso manifesta o vosso interesse, o livro, neste caso este livro, é importante que seja distribuído, que todos tenham acesso a ele e, portanto, foi com todo o gosto que vos oferecemos esta edição. Portanto, deixar aqui mais uma vez nossa homenagem ao professor António Carmo Reis, pela sua vida dedicada à investigação da história deste país, muito especialmente no que a Vila do Conde diz respeito, mas Vila do Conde não é uma cidade, não é um território, mesmo pensando a nível concelhio individual, e toda a história de Vila do Conde se cruza com a história de Portugal. E, por conseguinte, esta nossa homenagem por este trabalho dedicado, afincado, de enorme investigação, e mais uma vez hoje estamos aqui porque mais um livro sai neste contexto que acabo de referir. Muito obrigado, Sr. Professor António Carmo Reis, obrigada pela presença, obrigada pelo trabalho, obrigada por esta edição. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Doutora Elisa Ferraz, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, este livro chama-se Vila do Conde nos tempos da Primeira República. Já vamos explicar isso, porque eu acho que o importante é a gente explicar para nos entendermos, não é? Mas antes disso, eu quero evocar a memória de José Andrade da Silva Cunha, e faço com as palavras da doutora Elisa Ferraz neste antelóquio que ela faz no livro, dizendo assim: nós acreditamos que onde estiver, ele ficará imensamente feliz com esta edição. E eu tinha que dizer isto porque ele está presente aqui nesta reunião e nesta nossa sessão, que evoca a sua memória. Ora bem, este livro não é propriamente um livro de história, é um livro de viagens, se quiserem. Nós, na nossa literatura, temos uma boa parte dedicada à literatura de viagens, que era uma das partes do curso da minha formação estudantil que eu mais apreciava. Se eu fosse seguir a minha vocação,
eu formava-me em literatura, não me formava em história, mas nós vamos por onde o rio e o arroio da vida nos conduz, umas vezes mais pela direita, outras vezes mais pela esquerda. Era assim que eu dizia aos meus alunos da Universidade Católica em Lusíada, quando se falava em cursos. Ora bem, o Fernão Mendes Pinto e outros autores escreveram um livro de viagens. Este é um livro de uma viagem, 2, 3 viagens. É um livro que parte de uma ideia muito simples. Quando o Sr. José Cunha me falou neste livro que ele gostava muito que se fizesse, e era um homem verdadeiramente amante de Vila do Conde, e eu disse-lhe: ó Sr. José Cunha, para mim a colaboração é só esta, mas penso que vale a pena. E eu vou à imprensa da época, dessas fotografias que o senhor me apresenta, e que fomos buscar também a outras proveniências, o texto da imprensa vai servir de guia a todas essas imagens. Portanto, isto é uma espécie, como diria o professor Armando Alves, é o ovo de Colombo. Não é? O ovo de Colombo. E faz-se um livro que me parece que é muito bem feito e muito bonito e que vale a pena ler, para conhecer melhor Vila do Conde e, conhecendo, amar melhor Vila do Conde. As viagens são passeios que se fazem a Vila do Conde. As pessoas entram ali por Azurara, descem a estrada, avistam Vila do Conde, a paisagem maravilhosa de Vila do Conde. Mesmo no tempo de finais da monarquia, com monumentos em ruínas, como era o caso do nosso convento de Santa Clara, era um esplendor. E as pessoas que entram em Vila do Conde, e das quais os jornais fazem relato, dessas entradas e dessas visitas, o Jornal da República, o Jornal Democrático, o Jornal, etc., uma série deles, mostram realmente a admiração que as pessoas têm ao chegar a Vila do Conde e ao avistar Vila do Conde a partir do alto da Azurara. É realmente um espanto. Então essa viagem, feita a pé, que é quando a viagem resulta mais, a gente conhece uma cidade quando anda a pé. Eu conheço Vila do Conde o melhor que posso porque ando a pé. Eu conheço o Porto o melhor que posso porque andei a pé, na cidade do Porto. E, portanto, a viagem a pé, a viagem no carro americano de altura, a viagem de barco no nosso rio. E o que vê o visitante é a paisagem urbana. A sua monumentalidade, as suas ruas, as suas praças, o seu rio que conduz a história de Vila do Conde. Já vou falar-vos disso porque é realmente uma das impressões mais marcantes da nossa cidade. E a paisagem urbana, aqui, é uma paisagem que tem duas faces. A paisagem do final da monarquia, que é o património, aquilo que se herda, a herança, e a paisagem do tempo da República, que é a fruição do património, o desenvolvimento a partir daquilo que se recebeu como herança. Por isso é que eu chamei este livro Nos Tempos da Primeira República. Ou seja, a Primeira República tem dois tempos. Tem aquele que foi a herança e tem aquele em que a República frui dessa herança. Desenvolvendo alguma coisa, inovando alguma coisa, isso é um dos aspectos importantes da segunda parte do livro. Portanto, nesta obra nós temos dois tempos, o tempo da herança, da monarquia, o tempo da fruição da herança. Numa duração média, tudo se deve entender na média duração. Ou seja, estas realidades históricas, monumentais, que é o caso singular em Vila do Conde, andam devagar, não é? Os monumentos que estavam em ruínas foram-se restaurando devagar. Nós fomos progredindo devagar. E tudo o que se faz devagar, faz-se solidamente. Nós costumamos dizer, nós em história costumamos dizer que o tempo é vagaroso, que o tempo é de conjuntura, que é de estrutura, que um tempo desentranha-se do outro.
De tal maneira que nós acabamos por concluir, por exemplo, que um século tem mais de 100 anos. E é curioso que nós na imprensa encontramos isso. E na relação da imprensa com a fotografia em Vila do Conde esclarecemos isso e ainda ficamos mais convencidos dessa realidade do tempo que se prolonga e vagarosamente. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, quando vocês lerem o livro, e espero que leiam e que gostem muito, onde ver que as fotografias são as mesmas. Ou seja, nós olhamos para uma fotografia por Vila do Conde no tempo da monarquia e Vila do Conde no tempo da República e dizemos, esta fotografia é a mesma. Pois, mas esta é o património e aquela é a fruição do património. Com alguma alteração, pouca que seja, mas é a alteração da fruição do património. E depois uma outra coisa que vai aparecendo de novo é o desenvolvimento a partir dessa herança. Já vou salientar esses aspectos importantes. Portanto, a própria fotografia é o exemplo desse tempo vagaroso que avança do património herdado até ao património fruído e ao património desenvolvido. Acho que este aspecto, digamos assim, é importante para nós percebermos o livro, porque senão podemos olhar para ele e dizer assim, isto afinal, o que se diz aqui nas primeiras 50 páginas já está o livro todo dito. Não, não está. Vai evoluindo, preciso ver com olhos de ver. Agora, o curioso é isto. E como é que nós imaginamos esta viagem? Não é nada difícil. Quem olha para Vila do Conde do Alto da Zurara não tem dificuldade nenhuma, porque os olhos voltam-se logo para o convento de Santa Clara, quer se queira, quer não se queira. Ele confronta-se connosco. E depois a nossa vista dirige-se do monte para o vale, para a planura, não é? Para baixo. E como estamos em frente ao rio que corre para o mar, e ele diz, e agora siga até à Foz, e a gente vai à Foz. Portanto, o livro, quer na herança, quer na fruição, quer na primeira parte, quer na segunda, quer na monarquia, quer na república, vai do monte à Foz, passando pelo vale. 1, 2, 3. 3 pontos, 3 lugares, 3 tempos, não é? E o que é que nós vemos? Todos nós sabemos, mas vamos pensar um bocadinho que é para saber melhor. Não vai acontecer como uma aluna que eu tinha na Católica, que era tripeira de genuína, e disse, falei-lhe um dia que a estação de São Bento tinha uns azulejos, e ela veio ter comigo no fim da aula, o senhor professor disse que na estação de São Bento que tem azulejos, e nunca tinha reparado, e nasceu no Porto. Portanto, um turista vem interno, vem do mar ou de Santarém, ou pode vir da França ou da Inglaterra, se calhar às vezes sabe mais do nosso património do que nós que estamos lá todos os dias. Nós vamos à missa ao domingo à Matriz, vamos à missa ao domingo ao convento de Santa Clara. Então você nunca reparou que este monumento é de arte gótica, que tem uma porta gótica? Não tinha pensado nisso. Então é por isso que nós vamos pensar um bocadinho. Então temos o convento, logo de entrada tem que ser. Aqui eu quando era pequeno chamava Casa da Correção, cá está um aspecto curioso, Casa da Correção. Tive um colega que foi educado aqui neste convento, que me serviu de tema para um dos contos de Vila do Conde, o Manduca. Se vocês tiverem o livro, leiam, que é engraçado esse conto. A Casa da Correção, o convento, o claustro, o fontanário, o hospício. O hospício. Aqui, quando nós vamos ali ao convento de Santa Clara, já não há hospício. Há a igreja e há uma parte do convento. Concretamente, os dormitórios, aquele monumento enorme, esmagador, que aponta para o sul, é a parte dos dormitórios. Imaginem que a senhora Dona Gertrudes, que foi a abadesa que mandou fazer aquilo, uma abadesa verdadeiramente empreendedora, imaginem que ela vivia o suficiente para cumprir o plano todo de restauração deste edifício. Devia ser uma coisa
absolutamente monstruosa. Já agora é uma monumentalidade que se impõe a toda a paisagem, se fosse completo, muitíssimo mais. É o hospício. O hospício estava colado à igreja. Vocês vão ver na imagem que a porta por onde nós entramos para ir à missa está de um lado. Ali viviam os padres que assistiam espiritualmente as monjas. As monjas não, as freiras. Já ia cometer um erro. Não é grave, mas é erro. Porque as monjas vivem num mosteiro. E isto aqui não é um mosteiro, é um convento. Mas como eu já disse uma vez, quando foi do lançamento de um dos livros do grande especialista na matéria, que era o Sr. Dr. Pacheco Neves, a própria abadesa do século XVI dizia-se abadesa, não se dizia prioresa. Achava que tinha mais envergadura, sobretudo envergadura feudal, ou dizia que era abadesa. Pronto. Isso é que era o hospício. Foi demolido. Depois temos o convento de São Francisco, na sua humildade realmente franciscana. Outras igrejas aqui na parte do monte, não é? Nós estamos no começo da nossa viagem. Estou a realçar algumas coisas e estou-me cingindo ao livro. Portanto, não estranhem que eu não diga tudo, digo algumas coisas porque estou a ler o livro convosco. E o aqueduto, os tais 999 arcos, que vem de Terroso até aqui, e que trazia água até àquele fontanário que ainda se pode ver no claustro. Deixámos o monte e vimos para baixo, vimos para o vale. Qual é o monumento que explica todo o crescimento urbano da parte do vale, da planura desta cidade? É a matriz. Mas para ver isto, que é o mais importante, nós olhamos do alto do monte, no parapeito, olhamos cá para baixo e não há dúvida nenhuma que a cidade cresce à volta da matriz, não é? Não é preciso ser arquiteto urbanista para perceber isso. Nós vemos, e depois vemos toda uma série de ruas que convergem para a matriz e divergem delas no sentido do mar, sobretudo no sentido do mar, porque aquelas que vêm de cima de vila, também vêm no sentido do mar. Primeiro no sentido do rio e depois vamos no sentido do mar. Isso eu acho isso interessantíssimo. O Jorge de Ubi, que é um dos maiores historiadores do nosso tempo, dizia, entre outras coisas, uma frase que é verdadeiramente lapidar: a história movimenta-se sobre o solo. A história movimenta-se sobre o solo. O tempo move-se sobre os lugares. E é isso. Com maior ou menor facilidade, com maior ou menor adversidade. Mas essa é a realidade da evolução histórica. E então estamos na matriz, que é o monumento mais importante de Vila do Conde nesta viagem do monte para o vale e dentro do vale. E junto à matriz está o Pelourinho, e do Pelourinho vai-se aos estaleiros, passa-se pela Misericórdia, pela Fonte da Misericórdia, pelo Hospital, tudo que está no livro, sou-me a sigir a isso. No tempo da monarquia, já existia isso tudo, o Teatro Afonso Sainz, a Avenida Júlio Graça, o bairro Balnear, e estamos a caminho da Foz, estamos a caminho do mar. O Cais, a Igreja do Socorro, e sempre a caminho da Foz, nesta parte da planície, guiadas pelo rio. Até que chegamos à Foz, e temos o castelo, e temos a memória, e temos a Ermida de São Julião, mais conhecida por Ermida da Senhora da Guia, que pelo menos já existia no século XI, mas é certamente muito mais antiga do que isso. E uma pessoa, depois de fazer esta viagem, através do texto, do relato que a nossa imprensa da altura faz do passeio dos turistas que passaram por estes monumentos todos, que viram isto, nós pensamos um bocadinho mais e vemos a geometria do urbanismo de Vila do Conde, a partir da monarquia. Já está tudo feito, o mais importante está feito. Depois, ao fruir, desenvolve-se, que é uma rua que corta Vila do Conde pelo meio, de cima a baixo, de sul a norte, de norte a sul. Era a rua do rei Dom Luís I.
que a República batizou Rua de 5 de Outubro. Uma rua que liga a Rua Dom Luís ao mar, e é a obra do grande Presidente da Câmara, Bento de Freitas. Não é? E outra rua que é transversal a esta e que leva para o rio, mas no sentido do mar, é a Avenida Júlio Graça. Uma avenida grandiosa, que eu só conheci coisa igual na China. Já tive a oportunidade de ir à China e entre as coisas que gostei de ver foi realmente a grandeza das avenidas. É uma coisa impressionante. Sim, porque nós às vezes olhamos para a Avenida Júlio Graça e julgamos que a Avenida Júlio Graça só tem uma via da esquerda, quando vamos para o mar. Tem a outra e tem o jardim ao meio. Isto é que era o projeto e a realidade que nós conhecemos e o projeto do Presidente da Câmara, na altura, Dr. Júlio Graça. Portanto, isto já, digamos assim, é a paisagem urbana na sua geometria principal. É isto. Depois nós, a partir daqui, desenvolvemos. É evidente. Agora, vamos à fruição. A fruição é mesmo isso. É aquilo que diz respeito à República. A Vila de Conde no tempo da República. Aquilo que eu no livro chamo a Vila da República. A Vila da República. Soa assim um bocadinho antimonárquico, mas não é. É para dar a realidade das coisas. E então nós vemos aqui no livro, nós próprios vemos o rio. E tudo aquilo que ao rio diz respeito de mais importante. O cais, que é uma maravilha. Há ali uma imagem de um veleiro junto à Praça da República, parado, ancorado, que é das coisas mais bonitas que eu conheço como fotografias de Vila de Conde, que era aqui do espólio de José Cunha. É realmente extraordinário. Os banhos no rio, as azenhas, todos nós já conhecemos isso. A festa. A parte da República traduz muito a festa em Vila de Conde. Festas grandiosas como a de Nossa Senhora do Carmo nunca houve nesta terra. O Dr. Pereira Júnior dizia: as festas da agonia, as festas da Senhora da Assunção e em Vila de Conde, as festas de Nossa Senhora do Carmo. Em que aquela Praça da República na altura era o terreiro, na monarquia era o terreiro, e continuará a ser terreiro por muito tempo. Mudou o nome, Campo da Feira, Praça Índice Ribeiro, mas os velhos, cada terra, com a sua sabedoria, ainda se dizem o terreiro. O Sr. Costa e o Sr. Artur de Bonfim, ao falar comigo, diziam sempre o terreiro. Passei ali pelo terreiro, fui no terreiro, a tipografia Minerva era no terreiro, trabalhei no terreiro, portanto, o terreiro, que é engraçado. E nós não dizemos terreiro de Paço, é ou não é? E a Praça de Comércio, e a Praça do Carvalhido, alguém diz a Praça do Exército Libertador, mas está lá, no Correio tem que ser Praça do Senão não chega lá. Ora bem, a festa da Senhora da Guia é uma coisa impressionante. Mas as festas mais esplendorosas, não há dúvida nenhuma, que era a Senhora do Carmo. Eu tenho, por acaso, um jornal de 1909, que me ofereceu o Sr. Costa, que fala, que é um jornal lançado expressamente para as festas de Carmo. Festa profana e festa religiosa. Festa profana, entre outras coisas, a Feira do Gado, a exposição de gado, do gado melhor que o lavrador tinha. Vocês não fazem ideia o que eram os bois da Páscoa. E eu já tive a oportunidade de ver, porque eu costumo dizer, eu sou da pequena burguesia mercantil e classe operária e casei com a nobreza feudal. E os antepassados da minha mulher tinham uma grande casa da lavoura ali em Macieira. E eu, a primeira vez que eu lá fui, achei piada que na grande cozinha daquela casa da lavoura, ao fundo estava assim uma repartição assim, um bocado diferente. E aí? Os bois, isto é que são os tais bois, para engorda, para depois vender e dar dinheiro nas ditas exposições. Era realmente estranho. Havia exposição, mas uma exposição com fama nacional. E as regatas do fluvial, gloriosos tempos das regatas, era nessa festa. E outras coisas assim. E distribuição de prémios, etc, etc. E da parte da tarde, a procissão monumental da Senhora do Rosário, da Senhora do Carmo. Eram festas extraordinárias. E aí vocês têm no livro a imagem e a admiração do turista quando viu essas festas.
E muitas outras festas aqui em Vila do Conde. Tenho aqui um apontamento. Santa Amaro era mais romaria e muito curiosa. Corpo de Deus, claro, festa do Corpo de Deus. E engraçado que mesmo na República, com o laicismo militante do novo regime, estas festas resistiram a tudo isso. É claro que as condições locais são diferentes das condições nacionais, tendem a ser atenuadas, mas a verdade é que havia laicismo e que havia anticlericalismo. Na vila, no concelho, nas freguesias, havia. Ainda deve haver livros de registros de batismos na casa de particulares. E mais não digo, deixo isso para, como é que se chama, estas comissões de inquérito agora da Procuradoria-Geral da República. Se for por aí. Não, mas isso são coisas menos importantes, não têm interesse. Portanto, festas em Vila do Conde, a festa do Corpo de Deus, muito interessante, muito curioso e muito tradicional. Os negócios, as mercearias, as alfaiatarias que se vão abrindo, cá está, elementos de progresso em relação à monarquia. Eu já salientarei isto melhor, mas desde já deixo ficar isso. As feiras, os mercados, o trabalho, os estaleiros, a construção naval, que é fundamental em Vila do Conde, que é o ex-libris da nossa terra, as fábricas, a zona industrial, rendas em Vila do Conde, o lazer, claro, a zona balnear e tudo que ela diz respeito, a praia, o casino, os hotéis. Vila do Conde começou a ter um surto, aliás, a doutora Marta Miranda, na tese de mestrado, salienta isso muito bem. Fez o trabalho especificamente sobre esta matéria, um trabalho extraordinário e muito valioso. Vê-se perfeitamente a importância crescente de Vila do Conde naquela altura, que já vinha do tempo da monarquia, mas agora relança-se com outros ramos mais desenvolvidos. O Hotel da Terezinha, aqui embaixo, ainda está lá o prédio que foi o Hotel da Terezinha, ali no gaveto da rua 5 de Outubro, Praça de São João. A Terezinha já existia, mas depois vieram outros, o Hotel da Avenida, o Palácio Hotel, o Casino, etc, etc, etc. A beleza da Avenida Júlio Graça nessa altura, com a fonte dos amores, etc., era uma coisa deslumbrante, E os cafés, o Teatro Afonso Sanches, por onde passaram grandes companhias de teatro nacionais. Chama aquela senhora, mulher do Robles Monteiro, Amélia Rei Colasso, que veio aqui, e outras glórias do teatro português tiveram aqui em Vila do Conde. Realmente é de uma dimensão extraordinária. E já agora que eu há bocado falei que o passeio tanto é a pé, como é de barco, como é de carro americano, vocês imaginam o que era a beleza desta paisagem usufruída num passeio no carro americano, puxava cavalos. Até chamavam-lhe aquilo, mulétrico, puxava mulas. O carro americano ia daqui para a Póvoa, ia de Póvoa para Vila do Conde, ia buscar pessoal à estação, passava ali pela Terezinha, subia a Rua da Misericórdia, descia a Rua dos Banhos, que é a Avenida Bento Freitas, vinha lá, passava ali para a Avenida Gadará. Quem sabia muito bem isso era o falecido Dr. Sousa Pereira, que Deus tenha, que sabia muito bem contar essa história. E eu ficava embevecido a ouvi-lo contar isso. Aprende-se mais que nos livros. Por isso é que o Dr. Artur Bonfim dizia que um velho que morre é uma biblioteca que se fecha. E eu sei isso por experiência. Eu queria saber hoje coisas que não sei porque deixei morrer as pessoas. E hoje não sei. E não há livros que expliquem. Nem vale a pena avançar mais no aspecto da investigação histórica. É que não há. A gente quer saber onde é que se localizava isto. E temos descrições nos jornais, nas revistas, mas por ali não chega. Não é suficiente para a gente perceber. Não chega para a gente perceber. Só lhes levanta o véu neste aspecto. Estava um dia com o Sr. Artur Bonfim ali no convento de São Francisco e ele veio, fomos os dois a passear um bocadinho até à fonte de São João, a fonte nova, de 1953, que está lá, que é a reconstituição da fonte velha. Muito bem feito aquilo. Ainda foi a tempo de ficar bem feito. Porque se demorava mais alguns anos, esferas armilares e tudo, e carrancas aquilo ia tudo. Põe tudo. Mas
E eu estava com aquela porta aberta para a cerca ao fundo. E disse assim: ó Sr. Artur, onde é que era a fonte de São João? E ele olhou assim para mim e disse: era ali embaixo. Como se fosse a coisa mais evidente do mundo. Era ali embaixo. E eu de repente pensei assim: não vou dizer ao homem para ir comigo lá abaixo, porque é que isto é tão, esta rampa, que ele depois já veio para cima, tem que ser empurrado por mim. Deixei ficar. E foi pena, porque ele tinha-me levado lá abaixo e eu sabia bem onde é que era a ponte de São João. Não é? E nós agora, vocês podem ler, pelo menos as fontes que eu conheço, onde é que era efetivamente a fonte de São João, e nós não sabemos onde era. Sabemos que era ali, mas ali aonde? À esquerda, à direita, ao cima, ao baixo, do lado de São Francisco, do lado de Santa Clara? Não se consegue determinar. Não é? E eu conheço deste facto, deste monumento, conheço uma relação literária muito fiel ao original. Vai-se para esta cangosto a partir da Escola de Meia Laranja, etc, etc. Portanto, é um desafio que eu faço à minha preclara assistência, se quiserem conhecer bem o que era efetivamente a fonte de São João. Eu há pouco estava dizendo que a realidade local é um pouco diferente da realidade nacional. Eu queria dizer o quê? Queria dizer que nem tudo que foi nacional no tempo da República, e agora vou circunscrever-me à parte do tempo republicano e da fruição da nossa monumentalidade e da nossa paisagem urbana, nem tudo que era nacional, nomeadamente os aspectos negativos, foram evidentes ou foram efetivamente importantes, determinantes aqui em Vila de Conde, felizmente. Mas aquilo que era estrutural na República ressentiu-se aqui também. E isto explica, nomeadamente o quê? Explica a dificuldade que houve no progresso de Vila de Conde, porque houve adversidades enormes que tiveram de ser vencidas para se construir o progresso. Também assim daremos mais valor àquilo que se passou na nossa terra. E então eu estou a referir-me fundamentalmente ao seguinte: a República, para ser resumido, teve três fases. A do entusiasmo, a explosão do entusiasmo, vida nova, abaixo com a monarquia, abaixo com os jesuítas, viva o Marquês. Até o Marquês foi recuperado porque era anti-jesuíta, caso contrário nunca seria. Pronto, mas como era anti-jesuíta, foi um grande político, etc, etc. E ninguém se lembra do martírio dos Táboras, nem das barbaridades que ele fez, pronto, não importa. Então, o entusiasmo, a liberdade, a democracia, a cidadania, isso é fundamental. E isso passou-se depois por todo o país, não é? Nós costumamos dizer que a República se proclamou por como é que se chama? Não é telefone? Telégrafo, isso, telégrafo, mas não foi só por telégrafo, depois tudo se propagou pelo território inteiro, no sentido da maior democracia, da maior cidadania, da maior consciência dos deveres e direitos. Depois vem a adversidade, isso é que foi o azar da República. E essa adversidade, digamos, é estrutural. Vem uma guerra mundial, nunca tal se houver. Se houver a vista, e apareceu. A primeira guerra mundial que deixou a Europa esburacada por crateras teve implicações em todo o país e também teve em Vila de Conde. Finalmente vem o desalento, vem a crise, vem o desalento e a crise que foi efetivamente insuperável. E mesmo com estas dificuldades que se verificam aqui em Vila de Conde, por exemplo, a guerra, vocês leem a imprensa e veem as dificuldades que derivaram da falta de alimentos, os mortos que tivemos na Primeira Guerra Mundial, temos lá embaixo um monumento aos mortos da Grande Guerra, a diversidade que teve na construção naval, a falta de gente, embora a construção naval tivesse as dificuldades maiores, sobretudo pela concorrência a vapor, quer no comboio, quer no navio, os problemas que tinha a Barra de Porto de Vila de Conde, estas adversidades tiveram cotidianamente em frente dos responsáveis da autarquia de Vila de Conde. Foram os problemas principais que tiveram que ser atacados. E o resto foi-se fazendo. E algumas coisas foram-se fazendo e foram muito bem feitas e têm muito valor. E o que eu poderia dizer como, digamos assim, síntese desse trabalho em face das dificuldades
E essa resposta em face do desafio, como diria o Arnold Toynbee na sua história, e eu diria que houve uma reação, sobretudo houve uma reação à indiferença perante o nosso património, ao tal esplendor das ruínas, apesar dos erros que se cometeram, porque se cometeram muitos erros. E quem nos salvou dos principais, relativamente ao convento, foi o Sr. Conselheiro Carcavelos, o Eduardo Azevedo Soares, que é avô do nosso ministro, que foi nosso ministro Azevedo Soares. Isso, exatamente. Foi ali no convento, na altura, depois de morrer a última freira, o convento passou para a esfera do Estado. Foi a grande generosidade do rei Dom Pedro, que nessa altura já nem era rei, nem era imperador, era apenas duque de Bragança e príncipe regente em nome da rainha Dona Maria II. Então, foi ele que salvou muito património. Até o túmulo da nossa Dona Beatriz Pereira, filha de Novas Pereira. Não, ia tudo para o Porto. Eu lembro muito bem na Biblioteca Pública do Porto e nas paredes lá tem o Convento de Santa Clara da Vila de Conde, azulejos, que foi rapina escandalosa. E ele travou essa rapina. Um aspecto interessante. Quanto à matriz, já agora tenho outro exemplo curioso, que é uma coisa de um vandalismo que até custa acreditar. Mas o Monsenhor Augusto Ferreira é que diz isso, e foi ele que salvou a matriz. Monsenhor Augusto Ferreira. Então não é que aquela igreja estava acaiada de branco por dentro com um rodapé azul? Mas isto tem algum jeito. E diziam que era uma coisa bonita. Infelizmente isto agora está um mimo. A matriz está um mimo com esta desavergonhada pintura. Enfim, não avanço mais, porque senão estou a ser abusador da vossa paciência. Quais foram aspectos interessantes de progresso que, apesar de tudo, Vila de Conde conheceu durante a República? E quais foram os aspectos propriamente de inovação? Olha, no progresso, do mais importante que nós conhecemos é a imprensa. É uma coisa impressionante. É uma verdadeira constelação de jornais. Nós conhecemos sobretudo a República e o Democrático, porque eles sinalizam os dois partidos principais da terra, como desta ou de outra qualquer no país, não é? Porque a República é o Partido Democrático e o resto. O resto são os evolucionistas, os unionistas, os camachos e os António José de Almeida, não sei o que mais. Na realidade, e é uma das razões porque a República morreu, mas isso já não interessa aqui para a nossa palestra. Portanto, a imprensa é realmente um esplendor extraordinário. O comércio, a construção naval, que é o ex-libris de Vila de Conde. Mesmo que eu me esqueça, vocês sabem que a construção naval é o mais importante de Vila de Conde. A barra, que é sempre uma luta cotidiana. O Sr. Costa, de vez em quando, dizia-me, está aí a draga. Estamos aí a draga. Para ele era uma alegria ter a draga. No século XVI há um documento que diz, o rio, a vila abafa, sem barra a vila abafa. Porque nós precisamos da barra aberta, porque somos uma terra virada ao exterior. Já falaremos nisso para terminar. A oferta balnear, que é uma coisa espantosa. O carro americano continuar, as festas continuam, o Corpo de Deus nomeadamente, e a festa de São João. À medida que a festa da Nossa Senhora do Carmo foi descendo, a festa de São João foi subindo. É uma coisa curiosa. Mas inovação, houve coisas interessantíssimas na inovação. A escola de rendas, é maravilhoso isto. Foi na República que se fez a escola de rendas. E foi graças ao pai do Sr. Dr. Sousa Pereira, que é o Dr. Pereira Júnior. Os tapetes de flores. Ó, Sr. Artur Bonfim, você lembra-se dos tapetes de flores? Quando era pequeno havia uns verdes nas ruas e tal. Uns verdes nas ruas. Os tapetes, a primeira notícia que nós temos, pelo menos de acordo com os meus conhecimentos, sobre tapetes de flores, que hoje são realmente uma das nossas glórias, são de 1915. 1915. E são, portanto, o tempo da República.
O Pelourinho. Se vocês repararem nestas duas partes que têm este livro, no início da primeira, e para explicar a primeira e a diferença da segunda, é o Pelourinho. Porque no tempo da monarquia o Pelourinho não estava ali na Praça Vasco da Gama, estava lá embaixo nos estaleiros. Estava lá embaixo nos estaleiros, ao lado da alfândega. Mas em 1913, tempo da República, passou cá para cima. Não é? E então na imagem que começa a segunda parte da República, tem a mesma fotografia, parece a mesma, mas não é. Há lá uma coisa que é diferente, é o Pelourinho. O Pelourinho está lá, marca a diferença. Travessa de São João. Nós hoje chegámos ali abaixo à Praça de São João, achámos aquilo muito bonito, e é. Mas a passagem da Praça de São João para o Largo dos Artistas era uma coisa ínfima. Foi nesta altura que se abriu melhor. Onde aparece o Café Nacional, foi preciso demolir ali edifícios. É do tempo da República. São inovações, Travessa de São João. Eu não falo na toponímia, porque isso aí faz parte de todas as transformações. O que era a Rua Dom Luís passou a 5 de Outubro, o que era o Terreiro passou à Praça da República e por aí fora. Não é? Por aí fora. Passou a ter a bênção republicana. Finalmente, portanto, não vos vou amassar muito mais tempo. Vila do Conde, nos tempos da Primeira República, termina com uma imagem que para mim é a imagem mais bonita que tem o livro. Apesar de não ser uma imagem límpida, mas isso não tira o valor à fotografia. Não é? É a velha história do cão que ferra o homem e do homem que ferra o cão. Ou a Isabel II toda vestida nobre e realeza, em cima de um cavalo real, e ela a cair do cavalo. Qual é a fotografia que vale mais? É ela a cair do cavalo. É mais interessante, porque a outra toda a gente conhece e acha normalíssimo. Mas aqui é um barco, é um navio que vai a caminho da Foz. Diz no original o navio demandando a barra. É o movimento de Vila do Conde. Por isso é que eu o pus em último lugar. O que é que eu acho que esta imagem traduz de importante? É aquilo que Vila do Conde tem como terra de trabalho, de aventura e de progresso. Está aqui. O veleiro consigna, explica e consagra a história de Vila do Conde. Se vocês forem ali à matriz, com olhos de ver, e olharem para o pórtico, na parte superior direita, ao lado do arco conopial, que é um gótico desenvolvido, está lá o primeiro brasão de Vila do Conde, que nós conhecemos, que é uma nau com uma vela redonda. Alguns chamam-lhe quadrada, mas eu acho que o termo mais interessante e mais fidedigno é vela redonda, não é? Como diz o Camões, as velas côncavas inchando. No Lusíadas, a narração, já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apertando. E os ventos brandamente respiravam das naus as velas côncavas inchando. Está ali, século XV. É o brasão de Vila do Conde, aquele. Mas o que é curioso, quando nós olhamos para aquele brasão com olhos de ver, brasão da terra, esse brasão consagra a história de Vila do Conde mais do que qualquer outro. Porque numa época em que os estaleiros de Vila do Conde faziam caravelas e faziam naus que chegaram à Índia, naus que chegaram ainda no tempo de Vasco da Gama, o pedreiro ou o arquiteto, que na altura era mais ou menos a mesma coisa, homem de gênio, fez aquele brasão, não fez a caravela, e podia ter feito. E a gente fica a pensar, então porquê é que ele foi escolher uma nau que é anterior à caravela? Para mim só tem uma explicação, para explicar a antiguidade de Vila do Conde como terra de navegadores, de marinheiros, de construtores navais, o que é realmente notável. Se vocês conhecerem bem a história da navegação, conhecerem bem ou conhecerem mesmo que seja superficialmente, veem nos livros da especialidade, veem fotografias de navios fenícios, de navios gregos. É aquela imagem que está ali, só varia num aspecto. É que o leme não é de popa, é de cadaste. Porque
digamos assim, a única diferença, 10, 20 séculos, é que ali o leme já está, em Vila do Conde, o leme está na popa, percebem? O leme de cadastre. E na outra, na Fenícia, estava de lado, na parte da ré, mas lateral. Então Vila do Conde é uma terra muito antiga. E o próprio Brasão denuncia isto. Quando nós hoje dizemos que Vila do Conde é realmente um porto para o mundo e deve ser consagrado como tal, nós estamos a reivindicar o nosso direito histórico, o direito à nossa história. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. 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 Tá. Há momentos em que sentimos esta responsabilidade de uma história que herdamos e vemos o quanto é importante tudo o que possamos fazer para que essa história permaneça viva. Continuemos a falar dela deste modo tão presente numa lição de sapiência como o Dr. Carmo Reis sempre nos habituou, e ele não podia ter terminado melhor. Por isso esta minha hesitação no retomar desta nossa conversa, porque ele acabou de referir, quando hoje reclamamos que Vila do Conde é um porto para o mundo, ou se quer consagrar como um porto para o mundo, e todos os presentes sabem o quanto este projeto Vila do Conde, um porto para o mundo, tem sido acarinhado por nós, pois aí estamos a assumir a responsabilidade da história de Vila do Conde. E dizer que entendemos isto muito cedo a nível da cultura, e falo, destes anos que tenho assumido este pelouro, que nunca larguei, e falo para as pessoas que estão aqui comigo e que no dia a dia vivem todo este trabalho da cultura em Vila do Conde. Percebemos que se queríamos lançar um programa cultural no nosso concelho, tínhamos que encontrar um caminho que diferenciasse o nosso concelho de todos os outros concelhos, que fosse uma base de identidade diferenciadora. E nós escolhemos precisamente este caminho, o caminho da construção naval em madeira, porque foi ou é nestes séculos passados este percurso que aqueles que nos antecederam fizeram, que no fundo construíram a história, digamos, mais presente deste município, e que temos a responsabilidade de continuar a cultivar, de continuar a dizer presente relativamente a essa história e nunca esquecer que Vila do Conde foi e continua a ser um porto para o mundo. Dizer que temos na Direção-Geral de Cultura há cerca de 5 anos, o que é absolutamente lamentável e inexplicável, o nosso pedido de classificação da construção naval em madeira como património imaterial da humanidade. Hoje, e falo para vocês que estive para ligar, passava em rodapé, em notícias na RTP, que eu vou pedir desculpa, não me lembro, mas era o canto, não era canto, as festas, eram umas festas, por acaso não viram? As festas, não sei de onde, foram agora classificadas como património imaterial. E depois houve, porque foi hoje isto, e portanto vem muito a propósito, António, por isso estou aqui a pegar especialmente neste assunto, que temos há 5 anos em Lisboa, na Direção-Geral, sempre aproveitando os momentos, ainda há pouco tempo, numa inauguração no Museu Soares do Reis, onde esteve presente o Diretor-Geral de Cultura, e lhe falei do assunto, e pronto, não sei muito bem, aquilo está lá no departamento tal e não sei o quê. O que senti hoje ao ver aquela notícia, estão a pegar nos assuntos.
E nós temos o nosso projeto há 5 anos para essa classificação. Isto tudo para dizer, e é um à parte e um parênteses, peço desculpa, mas a importância que damos precisamente àquilo que, a todo este conjunto que a nível global constitui a história de Vila do Conde, nesta sua diversidade e pluralidade de capítulos, digamos assim, e que fazem com que, eu tenho a certeza, todos aqueles que aqui estiveram, e aí me incluo, ao ouvir o professor António Carmo Reis falar, nós íamos na nossa mente, principalmente aqueles que aqui estão e que têm um pouco mais de idade, incluo-me aí, e a gente recordar, eu sempre ouvi chamar terreiro ou terreiro, sempre. E a capela ou ermida de São Julião, que eu até te ia perguntar, porque tenho aqui alguma dúvida sobre isso, são memórias que a gente tem de sempre e que não pode deixar perder, como as festas de Senhora do Carmo. Se nós falarmos hoje das festas da Senhora do Carmo, a maioria, pronto, das pessoas em Vila, ninguém se lembra das festas e da Senhora do Carmo, e foram grandes festas de Vila do Conde, que naquela época penso que se sobrepunham, nem sei, e a gente ao falar destas coisas pode cometer gafes, eu nem sei se o São João naquela altura se celebrava já. Sei que as festas da Senhora do Carmo tinham uma imponência enorme e que deixaram de ser feitas. Portanto, é-nos muito, muito gratificante, vem cimentar, recordar ideias que temos e aqueles que não têm, efetivamente, muito se aprende em momentos como este. Eu queria dizer que, e deixar aqui, eu não consegui ver quando entrei, não sei se estará presente alguma pessoa da família do Zé Cunha, não tive oportunidade de ver isso, e dizer que o Zé Cunha foi um colega meu do liceu. Frequentámos o liceu, no mesmo ano fizemos o percurso liceal, exatamente na mesma altura. O Zé Cunha é o filho do doceiro, também chamado Zé Cunha, pai, que foram os donos da nossa confeitaria Doce Conde. Infelizmente, dramaticamente, peço desculpa, ao Bom Doce, que infelizmente, dramaticamente, acabou por desaparecer da nossa cidade e que era um ícone, que era reconhecida pelo país inteiro, ainda hoje. Vila do Conde, o Bom Doce, já não existe o Bom Doce. Lamentável, absolutamente lamentável. Não, e isto é uma à parte, mas não tenho qualquer problema em dizê-lo, porque tentei, junto de quem de direito, que ao menos houvesse a possibilidade de transmitir a patente, digamos assim. Não consegui. E hoje o único doce que comemos ainda são os cariocas, que vão sendo vendidos por aí, mas que o Bom Doce perdeu-se dramaticamente. Esta palavra é utilizada no sentido que lhe quero dar, porque perdeu-se algo de Vila do Conde, muito intrínseco também. E o Zé, há uns anos, eu não sei muito bem, mas sei que há bastantes anos, criou este blog o Carioca da Vila. Se calhar a maior parte, ou não, daqueles que nos estão a ouvir, falar hoje em blog é a coisa mais corriqueira deste mundo. Toda a gente tem blogs, faz blogs, consulta blogs. Naquela altura foi uma coisa absolutamente inovadora. E o Zé aproveitava para falar para os amigos pelo país inteiro sobre Vila do Conde, trazendo à memória imagens, estas fotografias que vocês veem por aqui, que sempre nos levam a falar um pouco de Vila do Conde e a recordar a história como hoje aqui fizemos. Portanto, eu perguntava se estava alguém da família para deixar aqui a nossa homenagem. De qualquer modo, tenho a certeza, porque ele muito se esforçou para que o seu trabalho viesse a ser produzido e nesta história contada muito com base no seu trabalho, hoje temos esta edição que, enfim, lhe dedicamos totalmente. Eu tinha uma pergunta para fazer, e eu olhei ali para trás e temos ali o Carlos Pontes que poderá ajudar. Onde é que está? Peço desculpa, portanto isto foi um à parte, foi um momento de homenagem ao Zé Cunha
E agora falaria aqui um pouco, já tentei introduzir a igreja de São Julião, a capela, a ermida, porque eu não sei, perguntava se essa ermida não foi a precursora da capela do Desterro. Não. Então como foi? Gostava de saber. Não. A senhora da Guia, não confundirem. A precursora da capela do Desterro foi a capela de Santiago, que estava ao fundo da Avenida Júlio Graça. Exatamente. Onde depois foi a Escola José Rejo, a Escola Técnica. Foi. A precursora, só no nome, da senhora da Guia é São Julião, mas é no nome. O primeiro nome foi, que está em documentos manuscritos, é de Ermida de São Julião. E é curioso, a palavra ermida não diz capela, ia dizer, mas não diz capela, é mais exato dizer ermida, porque era uma construção no deserto, lá embaixo não havia nada, é uma ermida, está no ermo, a ermida, a capela, a orada, onde se reza, São Julião, porque há uma velhíssima tradição cristã na Europa, não é só em Portugal, de veneração por este santo de origem antioquenha, pelo menos é a versão mais aproximada à verdade. Ou seja, aquele santo que nós veneramos como oráculo daquela capela, daquela ermida, é o santo de Antioquia, porque há outros São Julião. Mas depois, com o tempo, e porque era sempre uma devoção de homens do mar, passou à Senhora da Guia como protetora, como padroeira dos homens do mar. No mesmo local? No mesmo local. Portanto, a Desterro era... O Desterro é Santiago. Santiago. Porque também era uma ermida que estava desterrada, estava lá para o fundo. Por isso é que eu fiz esta confusão. E desde que Santiago foi demolido, depois passou a ser assumida a capela da Senhora do Desterro. Pois. E eu ia falar das fontes. Anos 30. Anos 30. Ia falar das fontes, porque acho que há... tenho ouvido várias versões. Há muitas fontes. Essas fontes, a fonte da Sereia, a fonte de São João e a fonte de Santo António. Sim. As três fontes que estão. A da Sereia está dentro do cerco. A da Sereia, quem desce a rua Novas Pereira, a partir de Convento de Santa Clara, desce, logo à direita tem um portão com grades. A gente olha de fora e vê. Está lá assim um pouco maltratada. Não está, António. É uma boa notícia para os presentes, porque nós fizemos lá uma limpeza. Já limparam então? Já limpámos. Ela, como está dentro do espaço, do centro educativo, ela não tem um acesso direto. No entanto, ela foi limpa e então pelo menos está melhor do que o que estava. Pronto, então essa é a da Sereia. Essa é da Sereia. E a que está dentro que dizem que é bicaudada, porque a sereia tem duas caudas. E a que está dentro da cerca, ou melhor, da outra cerca, portanto, da segunda é de Santo António. A Santo António. E depois a que está cá fora é aquela que nós chamamos hoje a de São João. É a de São João que teve a feliz sorte de ter-se reconstruída com os mesmos materiais que tinha lá embaixo, digamos, de caracteres manuelinos, de época manuelina, e também sem a estatueta de São João, a tal que se a pedrinha acertasse que garantia casamento naquele ano, também desapareceu. Mas o resto está lá. Só que se ela levasse o São João mesmo é que haveria êxito no dito custo. A de Santo Porque António. eu sei, Carlos, eu vi há pouco tempo... Mas o Carlos... Sim, faz favor. Certo, isto é o momento de conversarmos um bocadinho. Há gente que é capaz de saber. A de São João, que está cá embaixo na Praça de São João, também veio do lado de cima. A de cá de baixo. A cá de baixo. Pois. A fonte de São João. Foi o que eu estive a dizer. A que está no mercado fora. A que está cá hoje, ali de São João, a fonte de São João, veio lá de baixo. A de São João, na praça. Isso é outra. Veio do lado de cima. Por isso é que eu disse que há aqui muitas fontes. Essa é a fonte da Praça de São João. Quando nós dizemos fonte de São João, não queremos dizer fonte da Praça de São João, porque essa é uma que está ali, que se foi salva do entulho. Felizmente, lá está a tal história. Também veio do lado de cima. E está ali mesmo ao lado da farmácia Vital. Na Praça de São João. Pronto, esse é o outro.
Há Sim, duas fontes de São João. Depois há a fonte da Misericórdia, que está Certo. à beira da Câmara, e já esteve, o lugar dela era junto ao Hospital da Misericórdia, da parte ocidente, portanto, para o lado do mar. Depois há a fonte das Donas, que estava, segundo dizia o Sr. Artur Bonfim, ao fundo da Rua das Donas, na Rua Dom Luís I, Rua 5 de Outubro, que era magnífica. Na Torreiro, outro fontanário. Hã? Pois, diga-me. São Francisco dos Milagres, é lá embaixo. Realmente, Vila do Conde tem tantas fontes que até podia chamar-se Vila das Fontes. Hã? Aí a Fonte Serralheiro, temos apenas a recordação da rua, Fonte Serralheiro. Havia muitas fontes. Pois é. Eu perguntava se eu abria um pouco esta conversa. Se o auditório quiser fazer alguma pergunta, Era isso mesmo. esteja à vontade, desde que eu saiba responder, Mesmo. estou às ordens. Segundo parece, ou alguém disse que não sou eu, quem sabe, ou quem sabia, que foi feita em 3 fases. Sim. Era primeiro aquela quadrilha que estava ao altar principal, que até tem lá... Foi o crescimento em várias fases. E depois foi acrescentado aquele corpo que vem até onde está o coro. Parapeito. E depois foi feita outra parte para cá, foi feita em 3 vezes, porque era só um fortinho. Sim, senhor. Foi em várias fases. E a primeira fase é uma fase meramente religiosa, digamos. Depois há uma fase de defesa. Aquela capela, aquela ermida, serviu de frente avançada de vigilância da terra. Nós temos aqui, na topografia de Vila do Conde, uma configuração que é comum a muitas cidades da Europa, a começar por Roma. Roma estava lá atrás e na Foz do Tibre tinha a primeira defesa. A cidade do Porto está lá atrás, em Pena Ventosa, estava rodeada da muralha fernandina, mas lá ao fundo tinha uma capela que era vigilante sobre a Foz. E por aí fora, não é? Portanto, a igreja, antes de aparecer o castelo, que nós chamamos castelo, a Fortaleza de São João Batista, a Senhora da Guia constituía um posto de defesa da vila. Defesa de barra. Defesa militar. Tinha mesmo peças militares que disparavam balas em pedra. Ainda não era de balas de... Era só o Forte São Julião. Nessa altura, antes do castelo, a Senhora da Guia seria somente o Forte São Julião, que era tal quadrado. Até se chamava Forte. Sim. Mas depois passou a chamar-se Senhora da Guia, o nome imposto de São Julião. Como hoje, já agora, já bem a tarde foi-se, como hoje temos ali na Doca, lá uma placa, Porta por dos Portos Marítimos do Norte, em que diz Doquinha de São Roque. Aqui não tem jeito nenhum, porque aquilo que podia ser máximo era Doca, como é Doquinha, era Doca. De Santiago a São Roque. Pois. Na rua, e vinha de lá de cima da calçada. São Roque estava muito longe. Até à Capela de Santiago, lá abaixo, aí depois de Santiago. Essa sabe ser Albino. Exatamente. Santiago. Subentende-se que a Doca não era Doquinha, nem era só pouco de São Roque, era Santiago. Santiago, Puseram aquela placa, já está lá há 3 anos e é pena que ainda lá está. Sabe, tem que ir. Pois estamos sempre Já agora, só para acabar, estava a falar isso, desculpa, agora só para acabar. Entretanto, há nesta casa, há muitos anos, ali uma placa que diz: a comarca de Vila do Conde era tal importância do Porto de Mar, que era o problema número de décadas. O problema número de Vila do Conde era a Barra, que ainda hoje é. Exatamente. O doutor Azevedo, o ministro do Mar, Azevedo Soares, filho do doutor Eduardo de Campos e Castro Azevedo Soares Carcabelos. Sim, senhor. E esse senhor disse-me a mim, pessoalmente, na Barra, quando veio inaugurar aquele grande melhoramento que ele fez, que Vila do Conde ainda não o reconheceu, não tem nenhum nome da rua nele. Eu não me interessa lá quem era o partido dele, mas o que é certo, não tem nenhum nome, mas merecia. Se calhar, o doutor Azevedo Soares, o comandante Azevedo Soares e o Eduardo Carcabelos. E a senhora, na altura, disse-me a mim, pessoalmente, disse: Albino, tenha calma, mas isto ainda não está pronto. Temos que avançar quanto antes, palavras dele, quanto antes para o corte do enrocamento do lado da Azurara, que é que está a obstaculizar. É o enrocamento que está a formar as línguas de areia, que por mais que vezes que venham as dragas, nunca vai estar pronto o Porto. É isso. Doutor, não estou a dar um bocado assim, porque já não... Agora, do meu tempo, sim, eu conhecia muito bem
o então Ministro do Tá bem, Mar, mas a sua doutora Pedro Soares, da família Desculpa lá, mas nessa Carcavel. altura a sua doutora não era a dona disto tudo. Não era Olha, nada Sr. Albino, o que é que disse? Sr. Não. Albino, não deixa de ser curioso. Ai, não é? E agora só? Olha, agora não é, fico a também não é. Fico a saber, Albino. Agora ainda não pode ser. Muito bem. Não fico a deixa de saber. ser. Diga. E quanto a sua doutora estava a falar há um bocadinho, Sr. Presidente, desculpa lá, Sra. doutora. Não faz mal, Diga. ora é esse. Quando estava a falar dos estaleiros navais, antes de começar o Porto para o Mundo, antes de começar isso, eu já estava a lembrar, a Sra. Presidente foi há 5 anos, de aí para cá, de há 5 anos para cá, já os chocalhos das cabrinhas, dos carneirinhos, são património da humanidade. E os estaleiros navais, que deram novos mundos ao mundo. Olha, muito bem. Não sei, Olha, se eu calhar sei, eu retudo. Só terminar. Entretanto, aqui nesta casa está um escrito que diz: Dantes, em função da importância que este Porto tiveram com os vikings, há 1000 anos, assim como estiveram na América antes do Cristóvão Colombo, isso é outro assunto. Isso é Os outro vikings assunto. estiveram Isso é cá em outro Vila assunto. Conde, construíram, roubaram, fizeram o que quiseram, pronto, naquele tempo. O doutor falou nos lemes, como era no cadastro, os vikings usavam lemes ao lado. Aquele são dos vikings, é exatamente isso que fala. O leme não é no cadastro, é ao lado. E era tal importância o Porto de Vila Conde que aqui está inscrito, ali nesta exposição que está aí, que infelizmente não sei quantas porcentagens. Era bom saber qual a porcentagem de Vila Condense já vieram ver esta exposição magnífica que está aqui, que eu já vi para aí 30 vezes ver a exposição. Esta exposição que está aqui diz lá: a autarquia de Vila Conde, ou a Câmara de Vila Conde, nunca pode ser composta por menos 50% de homens ligados ao mar, que seriam os construtores navais. Isso já é outro tema, Sr. Albino, que dava para outro discurso. É só para completar. Isso dava para outro discurso. Podiam ser os importadores, os construtores navais, etc. Mas não vamos fugir ao tempo. Sr. Albino. Sabe que eu, Sei. os anos que trabalhei na tipografia, era o problema número 1 durante décadas, era o problema número 1 de Vila Conde, era o Porto de Vila Conde. E hoje continua Foi a sempre, ser, foi sempre. infelizmente, Foi sempre. talvez falta de peso. Segundo eles dizem. Obrigada, Albino. Obrigado, Sr. Albino. Pronto. É verdade e não é nada depreciativo para as pessoas que estão ligadas a determinadas matérias que consideram importantes para serem classificadas como património da humanidade e que veem os seus pedidos serem satisfeitos, todos eles com legitimidade. Agora, é lamentável, não há dúvida nenhuma, que estejamos nesta situação e que há 5 anos que estamos à espera. Uma coisa é certa, eu enquanto Presidente e Vereadora com o Pelouro da Cultura e todos aqueles e aquelas que trabalham comigo, temos o trabalho feito. Está lá há 5 anos. Portanto, por nós, a história continua a ser lembrada, Vila do Conde continua-se a manifestar com todo o orgulho da sua história. Estou convencida que água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, e que isto venha mesmo então agora com o que vi hoje, e que, como digo, foi hoje, penso que estarão a mexer nos assuntos e que veremos esse momento chegar. Infelizmente o tempo começa a ser pouco. Obrigada pela vossa presença. Deixo-vos aqui, a ti também, António, só uma informação que eu acho que sou uma privilegiada, porque tive a oportunidade de lá ir, não é possível, mas a história de Vila do Conde, desde o século XI, XII, está escrita nas, como vou dizer, nas escavações no espaço, como aqui dizia o Sr. Professor, a história escreve-se no terreno, e nós temos ali no mosteiro, que devido a ter entrado no programa Revive está a ser todo ele requalificado, mas seguido por especialistas a nível da arqueologia, e eu volto a dizer, tive o privilégio de ir ver no local o percurso da história, desde o século XI ou XII, não está ainda muito bem classificado, depois passando por esse período todo, está ali visível, em muito bom estado, parte daquela memória vai ficar visitável
uma vez que, quando já foi comigo, se assinou o projeto Revive, obrigámos a que uma parte do convento, um espaço, uma parte pequena, mas aquela que é suficiente para nos dar a possibilidade de visitar o mosteiro. Portanto, o mosteiro não será só um hotel para aqueles que para lá se vão instalar. Há uma parte do mosteiro que está inscrito no contrato, que ficará como centro interpretativo para visita de todos aqueles que lá quiserem ir, e que estava num espaço que não conflituava nada com a vida, portanto, a atividade do hotel. E porquê é que eu estou a dizer estava? Estava porque tínhamos escolhido a entrada no topo nascente, portanto, indo à volta da igreja, entrava-se no centro interpretativo sem ter nada. Pronto, depois que vimos, portanto, portanto, o que lá está, de resto, sobre os escombros e sobre o escrever da história sucessivamente, conforme aqui hoje foi falado, uma pessoa fica realmente maravilhada com o que vê, e o que estamos agora a negociar é que o centro interpretativo seja um centro não virtual, não com imagens, não com vídeos, mas é olhar, a ver ali aqueles escombros, aqueles restos da história que lá estão, e isto ainda está agora em negociação. Esperemos bem que se confirme, para que possamos todos, enfim, continuar a ter uma visão real, volto a dizer, da história de Vila do Conde no nosso mosteiro de Santa Clara. Muito obrigada. Eu agora disse mosteiro, é mosteiro ou convento? Eu acho que se deve dizer convento. Pronto. É franciscano. Muito bem. Mas dizendo mosteiro não há problema, porque a flauta abadesa se considerava... Muito bem. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada, professor António Carmo Reis, por mais este momento, a nossa homenagem também ao Zé Cunha, e então vamos continuar a encontrar-nos, vamos pelo menos, enfim, fazer mais tertúlias deste género, para que possamos conversar um pouco sobre a história da nossa cidade e do nosso concelho. Muito obrigada.